O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, querida irmã, irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, aqueles que as acompanham também, amado povo de Deus, a fala do Padre nesta homilia de São José está completamente comprometida pela emoção, porque este homem, de fato, preencheu na minha história vocacional diversas lacunas, criadas, claro, por causa da minha história pessoal. Foi numa experiência profunda com São José, no retiro de ordenação para ser padre, que eu tive cada vez mais certeza e tive mais certeza do quanto Deus me chamava para essa missão e, acima disso, do quanto Deus me amava. E que nada no mundo que aconteça comigo ou que aconteça com alguns de vocês jamais vai ser capaz de se comparar ao preenchimento de amor que Deus nos dá. Nada. Tenham certeza disso, absoluta eu tenho, por experiência própria. Vocês devem ter percebido que na primeira leitura de hoje, junto com o Evangelho desta solenidade, há uma preocupação da Igreja em provar que José era descendente de Davi. Porque Davi, por conseguinte, era descendente de Jacó. E para que o menino nascido de Maria, considerado seu filho adotivo, nosso Senhor, fosse realmente o Messias, era necessário que ele tivesse um pai, uma mãe, que trouxesse as tradições necessárias para que ele pudesse ser considerado um judeu, descendente de Davi, descendente de Jacó, descendente dos nossos primeiros pais, e que por isso poderia requisitar sim para si o título de Senhor e Salvador da nossa vida, que é o que nós fomos provados testemunhar
pela cruz e ressurreição. Agora, quando olhamos para José, São José, olhando também o fato, o evento do sonho, e isso rendeu assim uma das mais belas imagens dedicadas a São José, que até hoje foram esculpidas, que é justamente José num momento humano de sono profundo. Ele está deitado, né? Vocês já viram essa imagem, a imagem do sono de José. Ele está deitado, dormindo, e é neste sonho que este homem se torna, ou passa a se tornar para nós, não somente o José, esposo de Maria, não somente um judeu legítimo que herda a decisão de participar, de colaborar, mesmo que de forma pequena, da história da salvação, mas ele começa ali a trilhar uma história que hoje nos rende a possibilidade de dizer que José é uma grande teofania de Deus. É uma grande manifestação de Deus esse homem, pela vida dele, pelas decisões tomadas por ele, pela vida que ele resolveu viver a partir daquele sonho. Nós conseguimos ver no testemunho desse homem, Deus acontecendo no meio de nós. E isso é ser uma teofania. É o primeiro convite para quem se diz devoto de José. Um devoto de José deve se esforçar muito para ser no meio dos seus, no meio do mundo, um grande acontecimento de Deus. Por meio das palavras, por meio das decisões, por meio do comportamento, por meio do modo como trata as pessoas. José nos convida, e para trilhar a escola de José, e para ganhar o diploma da escola de José, nós precisamos desejar que Deus aconteça onde quer que estejamos, através da nossa vida. E aí, meu irmão, minha irmã, nós poderíamos ficar aqui fazendo um retiro sobre São José, falando de todas as virtudes que nós aprendemos dele, por mais que tenha aparecido em 0,001% da Sagrada Escritura, nós teríamos aqui uma cartilha de virtudes imensa, para que nós pudéssemos, pelo menos, nos aproximar do que São José nos ensina, mas o Padre quer mais uma vez exaltar o sonho deu a José o poder de uma decisão. O anjo chegou a José com uma mensagem de Deus, com um pedido de Deus. O Senhor não fala para José: se você não fizer o que eu estou mandando, eu te mato. Você não tem outra alternativa. Não. O anjo diz a José: José, o Senhor mandou te dizer que Maria não teve com homem nenhum. Ela é sua e vai continuar sendo sua. Só que ela foi escolhida para ser mãe do Salvador. Não a abandones, José. É como se Deus falasse: José, por favor, eu predestinei essa jovem. Eu já escrevi a história da salvação. E você faz parte. Aceita, por favor. E o Senhor poderia ter mandado, o Senhor poderia ter ameaçado, o Senhor poderia ter acabado com José naquele momento se ele não aceitasse. E o Senhor pediu. E José não teve capacidade de negar. Ele teve a capacidade de ouvir, ponderar, refletir e decidir. E decidiu pela melhor parte. Só que José já tinha feito uma escolha. Provavelmente para aquele homem não foi difícil abandonar aquilo que ele queria fazer. Abandonar aquilo que ele acreditava que fosse o melhor. Abandonar aquilo que ele acreditava que fosse a verdade a ser escolhida pela sua vida, que seria o abandono de Maria, com medo das punições sociais, inclusive, que sofreria,
Qualquer ser humano temeria passar por qualquer punição sem ter culpa? Seria uma questão de injustiça, e é por isso que Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, nos lembra que toda a história da salvação só aconteceu porque era justo que o homem fosse salvo. Porque se o homem não fosse salvo, era como se Deus tivesse criado para abandonar. Era como se Deus dissesse a si mesmo: sou injusto, e Deus não é injusto, Deus é justo porque é perfeito. Então a salvação aconteceu por uma questão de justiça. É o que Paulo nos lembra. E é por conta da justiça que José foi escolhido para pai adotivo de Jesus. Foi por causa dessa justiça salvadora que o anjo foi enviado em sonho a José para lhe fazer o pedido de Deus, que não abandonasse Maria, porque se José abandonasse Maria naquele momento, José estaria cometendo o abandono da salvação, o abandono da justiça. E José foi inteligente, foi sábio. Ele não quis abandonar somente aquela que lhe havia sido prometida. Ele não quis abandonar a Deus. Ele não quis abandonar a salvação. Ele não quis abandonar o que melhor um ser humano pode escolher na vida. E o que de melhor existe para um ser humano escolher que não seja Deus? Alguém aqui teria uma sugestão de coisa diferente de Deus que fosse melhor do que Deus para uma escolha humana? Alguém se atreveria a levantar a voz e dizer que existe uma escolha maior para ser feita ou melhor do que Deus na vida de um ser humano? Não existe, irmãos. E Ele, exercendo o poder que Deus nos deu de voltar atrás, voltou atrás para decidir. Abandonou os próprios princípios, abandonou as próprias verdades, abandonou os próprios achismos, abandonou os próprios planos e os próprios medos, abandonou o próprio orgulho, abandonou a própria vaidade, a própria soberba, e escolheu passar por aquilo que deveria passar, para não abandonar Deus. Então, se nós queremos ser devotos de José, como dizemos, em primeiro lugar, nós precisamos estar dispostos a mudar de ideia. Nós precisamos estar dispostos a considerar que existem pessoas que são melhores do que nós, inclusive no que fazemos. Que nós precisamos considerar que existem pessoas que têm ideias melhores, maiores e mais inteligentes do que nós. Precisamos considerar que não somos donos da verdade e existem pessoas no mundo que inclusive vão dizer para nós que estamos errados. Porque para seguir a José, essa é sua cartilha de alfabetização, começa por aí. Não dá para seguir o exemplo de José, não dá para ser devoto de José se eu não estiver inclinado a pedir perdão, a me arrepender dos meus erros, a viver a quaresma como deve ser vivida. Então, meu irmão, minha irmã, quando você abrir a boca e disser: eu amo São José, eu sou devoto de São José, você automaticamente deve estar falando para si mesmo: eu não tenho medo de voltar atrás, eu não tenho medo de começar de novo, eu não tenho medo de obedecer a Deus e à igreja, eu não tenho medo de nada disso, porque São José não teve medo, e ele é o meu pai adotivo, ele é o pai adotivo de Jesus, e como um bom pai, ele me cura das minhas carências. Como um bom pai, ele pode interceder para que sua paternidade possa expulsar da nossa vida qualquer tipo de trauma, inclusive. Como um bom pai,
Ele vai prover para que nossas despensas espirituais não fiquem vazias, vazias de Deus, vazias de fé, vazias de esperança. Porque enquanto nossas despensas materiais precisam ter a comida para o corpo, o nosso coração e a nossa alma, que são nossas despensas espirituais, precisam estar cheias de Deus. E São José é o Pai provedor. Não é à toa que um dos títulos dedicados a este homem é São José, terror dos demônios. Porque se tem uma coisa que derrota Satanás, é um ser humano humilde. É um ser humano que pede perdão e volta atrás. Isso derrota Satanás na raiz. Por isso, ele é invocado em sua devoção também como terror de todos os demônios. O inferno o odeia, porque junto com Maria, eles celebram o casamento da humildade perfeita. O homem humilde se casa com a mulher humilde. O grande lírio se casa com a grande rosa e nos concede o fruto mais belo e mais saboroso de todos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agradeçamos todos os dias, quando rezarmos, não só a Maria, a Deus por causa de Maria, mas agradeçamos também a este homem que Deus colocou ao lado dela, para protegê-la, para ampará-la, para não faltar na educação do menino Jesus, para ensinar-lhe uma profissão, para ensinar-lhe as tradições, para ensinar-lhe a ser gente, para não ser órfão de pai. Este homem aceitou, ao lado de Maria, criá-lo. Agradeçamos a Deus, irmãos. Não nos esqueçamos de São José, um dia de nossas vidas, porque Ele é nosso Pai provedor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.